Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a nossa dica é especial para professores. E eu recebi uma pergunta muito interessante que falava assim: Mari, como é que eu faço para distribuir, uma aula de 1 hora de aula? Então a nossa dica hoje eu vou te responder como é que você faz para distribuir o seu conteúdo, que você vai passar ali na aula, em uma aula de 1 hora de aula. Bora lá? E assim, a maioria das minhas aulas, elas deveriam ter a duração de 1 hora, né? Deveriam, é verdade, deveriam, mas elas não têm a duração de 1 hora, porque eu sempre passo, olha que coisa. Sim, eu sempre passo. Mas eu me permito fazer isso, porque normalmente ou eu dava aula realmente na minha escola, né, que eu tinha antes, ou é algum workshop e tal, que aí existe um tempo ali que a pessoa, que contrata o workshop acaba deixando pra gente conversar um pouco, então acabou estendendo um pouquinho mais a aula. Enfim, a questão é, se eu precisar dar uma aula de 1 hora de aula, como eu já dei muito tempo na minha vida, sim, eu consigo, tá? E tem algumas turmas ali que eu consigo bater 1 hora de aula, principalmente balé adulto, porque eu sei que as meninas não podem passar aquele horário, porque senão o marido briga, o filho, o cachorro, o papagaio e o vizinho, enfim, né? Então eu não deixo a aula de balé adulto, normalmente eu faço ali com 1 hora certinho. E aí eu vou te mostrar como é que eu faço isso, porque eu sei que não é fácil mesmo. Vamos lá. Bom, primeiro ponto que a gente precisa ter claro, né? Então vamos lá, como distribuir o seu conteúdo em 1 hora de aula. Sim? Essa é a parada. Primeira questão que a gente precisa ter bastante consciência aí. Eu preciso ter muito claro o que é que eu vou trabalhar. Então, eu fiz um vídeo, acho que foi semana passada até, que eu vou deixar aqui, ou foi algumas semanas anteriores, que eu vou deixar aqui para você, sobre professor também, para professor, que falava dessa questão de como que a gente fazia como é que eu fazia, para distribuir o meu conteúdo, o que eu tenho que passar para aquela turma, no período de 1 ano e distribuir isso mensalmente. Então, quando eu faço aquela distribuição que eu ensinei no vídeo, vou deixar aqui, ó, fica muito mais fácil eu entender como colocar todo aquele conteúdo em 1 hora de aula, né? Então, acho que o primeiro passo é você pegar lá qual é o seu conteúdo anual, então qual é o seu cronograma de aulas, né? Normalmente as escolas chamam de cronograma. Então, você vai pegar o seu cronograma de aulas de 1 ano, sim, dividi-lo para mensal, que é o que eu ensinei no vídeo anterior, e aí dividir esse mensal para diário. Isso é o que as pessoas chamam de diário. Sabia? Diário do professor é isso, é o que é que eu vou ensinar naquele dia, tá? Diário não é pra gente ficar lá, o aluno tal tá me deixando louco, não é isso. Diário é realmente isso, então aí eu vou ter lá, no dia, na aula 1 do mês, na aula 2, na aula 3, na aula 4, e aí eu vou escrever quais são os conteúdos que eu vou estar abordando. E aí, como é que funciona, né? No balé, a gente sempre vai ter que dar o tandi, né? Toda aula tem tandi, mas Mário, eu ensinei tandi na primeira aula, sim, na primeira aula, nas outras você vai repetir do mesmo jeito, ok? Então toda aula a gente vai repetir, porque balé a gente aprende também pela repetição, né? Primeiro vem o processo de entendimento, eu entender o passo, entender como é que o negócio funciona, depois eu começo a repetir aquilo, aplicando correções e aí eu tenho o meu aprendizado. Então eu preciso toda aula dar na minha aula passos que fazem parte do processo para melhorar a minha técnica. E aí é onde mora o perigo, porque muitas vezes a gente tem 1 hora de aula e eu preciso colocar muitos passos naquela aula. E aí a gente enfrenta algumas questões, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aí nesse processo é que
eu tenho, no meu cronograma diário, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o Tandi que eu tenho que dar todo dia, eu tenho o GT, eu tenho o Ronde, eu tenho os pliés, sim? Então, eu tenho lá quais são os passos que eu tenho que dar todo dia. Ou seja, isso aqui é a minha barra, tá? Depois eu vou ter um momento na minha aula que acontece o meu centro. E aí, o que acontece? No meu centro, eu vou ter um momento, eu posso ter um momento de adágio, eu posso ter um momento de pequeno salto, eu posso ter um momento de diagonal, de giros, por exemplo, eu posso ter um momento de grande salto. E aí, eu posso ter ou não a reverência. E aqui, depois da barra, eu posso ter ou não os exercícios de alongamento. Normalmente a estrutura é assim, né? Eu posso ter ou não os exercícios de alongamento no solo, ou eu posso já dar na barra, aí vai de cada um. Então, eu preciso fazer tudo isso caber em uma aula de 1 hora. Como é que a gente faz isso? Teoricamente, vamos lá. Teoricamente, eu tenho... e aí na pergunta que eu recebi, falava assim, e como é que eu faço para dividir tudo isso em 1 hora de aula e ainda colocar exercícios, né, de fortalecimento, alongamento e tal? Aí fica mais difícil, mas vamos lá. Primeira regra, né, aqui na barra é sempre onde eu vou consumir o meu maior tempo da aula. Então, vamos supor que você queira colocar aqui exercícios no final... de alongamento ou de fortalecimento, enfim, algum tipo de treinamento ali no final. Então, eu vou usar 30 minutos aqui, ou seja, eu estou usando aqui 50% do meu tempo de aula, sim? Na barra. 50% do seu tempo de aula é para barra. Então, se você tem uma aula de 1h30, 45 minutos é só barra, sim? Os outros 50% você vai dividir entre o centro, reverência, se você vai dar ou não, e treinos, se você vai dar ou não. Sim? Então, aqui, não é que eu vou ter 50% só para essa parte aqui. Não. Eu tenho 50% para dar todo o meu outro resto. Então, aqui, 50%. O que eu vejo algumas pessoas fazendo e que eu acho muito perigoso, tá? Isso é uma opinião pessoal. Eu vejo muitas pessoas, muitos professores que acabam diminuindo esse tempo aqui, tá? Então, às vezes, trabalha, sei lá, 40%, às vezes até 30%, tá? Do momento barra, e aumentando esse tempo aqui. O que acontece? Às vezes até 60%, vamos colocar só para fechar a conta. O que acontece aqui? Eu acabo diminuindo o período de aprendizagem do meu aluno, porque na barra é onde ele está, ou deveria estar, aprendendo realmente os passos e tudo mais, fortalecendo a musculatura e tudo mais. Isso é uma turma iniciante, tá? Não tô falando de avançado, não. É uma turma de iniciante, sim? Então, é na barra que eu faço isso. Depois eu vou para o centro para usar o que eu aprendi na barra no centro. E aí, se o meu tempo é menor na barra, o que é que eu faço nesse centro, meu Deus? Sim, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se eu não tenho essa relação barra-centro, eu acabo me embananando aqui, ok? Então, cuidado com isso. Beleza, Mari, então entendi, mas como é que eu faço para dar? Tandi, GT, rondejam, plié, frappé, grand batiment, enfim, todos os passos que eu preciso dar para minha turma de adulto iniciante na barra, né? Dali no momento barra, em meia hora de aula. Como é que eu faço isso? Aí você vai ter, eu vou te falar o que é que eu faço, tá? Eu obedeço algumas regrinhas. Primeiro, como é que eu, como posso dizer? Como é que eu organizo mesmo ali a maneira de ensinar as coisas? Se você pegar a sua aula, né? Então, você vai lá dar uma aula, e aí você vai lá na sua primeira aula e ensina o Tandi. Então, você para a aula e leva 10 minutos explicando o que é Tandi. Na sequência, vem o GT. E aí você olha e fala, meu Deus, não, peraí, gente, GT tem que ter acento. Ou acento fora ou acento dentro. O que eu tô querendo dizer com isso? Olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mais 10 minutos no GT. Você comeu 20 minutos da sua aula para explicar 2 passos aqui.
Tudo bem. Agora, tu tem 10 minutos para correr com isso aqui. Então, essa distribuição, ela tem que ser muito bem feita. Qual distribuição? Eu preciso dar todos os passos? O ideal é que sim, tá? De acordo com o nível da turma, né? Se minha turma, todo mundo começou o balé adulto agora, uma turma agora, eu tô na terceira aula, eu preciso dar todos os passos? Não, né? Eu vou evoluindo. Mas eu tenho uma turma que já trabalha há um ano. Pô, trabalha há um ano, tem que fazer todos os passos sim, tá? Grand GT, frappé, tem que estar ali, tá? Beleza. Vamos supor aqui que é um iniciante de um ano, tá bom? Pra gente falar a mesma língua. E aí, o que eu vou fazer? Então, o tandi, vamos supor, iniciante de um ano já sabe fazer o tandi, certo? Certo. Entra um aluno novo na turma, né? Porque é uma turma de balé adulto que entra aluno toda hora. Entra um aluno novo na turma, o que você vai fazer? Você vai ter que ensinar o tandi para esse aluno. Você vai marcar uma aula particular, né, para ensinar o aluno, ou vai pedir para ele ficar um pouco mais no final da aula para você poder ensinar o aluno, porque você não vai querer usar esses minutos, esses 30 minutos aqui. Não, você não vai fazer isso. Você vai usar esses 30 minutos. Por quê? A turma que está lá há um ano, faz um ano, teoricamente, que eles não veem você explicando sobre tandi. E a gente esquece. A gente esquece que é o calcanhar que puxa o meu pé no tandi. A gente esquece que eu preciso manter as cristas ilíacas alinhadas. A gente esquece que o meu corpo não pode ir junto. A gente esquece. Sim, alunos esquecem. Então, eu vou usar esse aluno que está chegando para a turma para reforçar o ensino que essa turma já tem. E aí vem uma dica. Se você falar assim para uma turma de balé adulto que está lá há um ano com você e você virar e falar assim: gente, chegou a fulana, a Maria chegou para fazer aula com a gente, então hoje a gente vai aprender o tandi. Eu tô há um ano na turma, eu já sei fazer tandi, porque a Maria entrou para a turma, eu vou ter que atrasar o meu processo de aprendizagem agora? São adultas? Elas enxergam o que está rolando. Sim? Não posso fazer isso. Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar: então vamos lá, galera. Hoje a gente vai recapitular o nosso tandi. Maria, aproveita e aprende. Sim? E aí eu posso virar e falar assim: olha, eu tô vendo que muitas de vocês tá esquecendo isso, se for honesto fazer isso, se realmente isso estiver acontecendo na nossa turma. Muitas de vocês estão esquecendo por onde é que eu tiro a força desse tandi. Quem que chega primeiro lá na frente, calcanhar ou dedinho? Demorou para responder, você já fala: parou, vamos pensar no tandi. Sim? E você ganhou a oportunidade, tá? Então, muitas vezes, eu acabo pegando um erro, tipo, como é que eu organizo para você entender? Vamos lá. Então, eu tenho uma turma de um ano e eu já dei tandi, GT, rondejam, plié, enfim. E chegou a Maria e eu vou ter que explicar o tandi para Maria. Muitas vezes, o tandi eu não vou parar a aula, tá? Muitas vezes o tandi eu vou falar para Maria: Maria, copia, nananana. Ó, Maria, cuidado aqui, leva pelo calcanhar, faz isso, faz aquilo. Sim? Mas o GT, por exemplo, eu posso parar a aula. Como? Eu vou dar o GT, deixo eles começarem a fazer o exercício ou fazerem o exercício, vou ver os erros que tem, vou parar o exercício e vou falar: gente, peraí, vamos repensar o nosso GT? Olha só, no GT eu preciso fazer isso. E aí eu explico todo o GT para todos os alunos, inclusive para Maria. Mas eu não faço todo mundo ficar fazendo. Eu explico, eu mostro. Sim, cada um que repita ali o seu, depois eu vou aplicando as correções conforme for. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo ensinar o GT, sim, de uma forma muito rápida, né? Muito precisa, aplicando as correções que a turma precisa, aplicando as orientações que a aluna nova precisa e sem ficar deixando ali um negócio exposto de que todo mundo está voltando no aprendizado agora. Não, é uma forma de você reforçar a sua base. Sim? Então, como é que a gente faz para ensinar? Então, eu vou fazer
para ensinar em 30 minutos, para dar aula em 1 hora e ensinar a base em 30 minutos, né? Usar esses 30 minutos para isso. Primeira coisa, alguns passos eu vou deixar passar. Aí hoje eu abordei o GT, amanhã eu vou fazer a mesma coisa com o Rondejam. Na semana que vem eu vou fazer a mesma coisa com o Tandi. Ou não, eu vou seguir uma lógica, primeiro Tandi, no outro dia vai ser. Então, Mari, o que eu faço? Normalmente eu ensino um passo aqui na barra e um passo aqui no centro. Ensinar é o quê? Ensinar como faz, o passo a passo. Sim? Então, ó, hoje, se a Maria estiver lá, se for turma só iniciante, hoje a gente vai aprender X. Se tiver uma turma mais de adulto com a Maria no meio, falar, então hoje a gente vai recapitular o Rondejam. Tô vendo muitos erros assim, 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 toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Quando eu falo sobre erros, o meu aluno antigo, ele presta atenção. Se eu falo que eu vou ensinar algo que ele já sabe, ele para de prestar atenção. É automático na nossa mente, tá? Então, sempre aborde pelo lado da correção, do aluno antigo. E aí, eu ensinei. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, usei. Vamos supor que você use 10 minutos, eu acho muito, mas vamos supor que você use 10 minutos para explicar um Tandi. Muito bem explicado, sim? Você tem 20 minutos para dar o resto da aula. Acabou. 30 minutos, acabou. Não vou dar um alongamento rápido ou não vou dar o alongamento, vou deixar o alongamento para o final. Aqui você consegue jogar se ele vai vir para cá ou não, de acordo com como foi a sua barra, se teve muitas correções e tudo mais. Depois no centro, eu escolho um passo do centro para ensinar também. Então, por exemplo, vamos supor que hoje no pequeno salto eu vou querer dar um assemblé. E aí eu dou passos que todo mundo já sabe, a Maria vai correr atrás, mas o assemblé ou ninguém sabe, eu vou ensinar e a Maria vai aprender junto, ou eu vou aplicar uma correção para que a Maria possa aprender. Sim? Aí eu usei aqui, vamos supor que você use 10 minutos. Difícil, mas vamos supor que você use 10 minutos para explicar o assemblé. E aí você vai ter 20 minutos para... E aí, esse dia aqui passou um pouco mais. Então não vou dar o alongamento, não vou dar o alongamento. Afinal de contas, o aluno também tem a responsabilidade, na verdade ele tem muito mais responsabilidade do que a gente, professor, em preparar o próprio corpo. Isso eu posso ensinar meu aluno. Olha... Você precisa desenvolver um tipo de treinamento em casa, ou existe aqui na escola uma aula extra de alongamento, de condicionamento para bailarino que você precisa fazer para ter um corpo mais forte. A sala de aula não é o lugar para a gente desenvolver um corpo mais forte, mais flexível para o meu aluno. Não é. Para isso existe Pilates, para isso existe aula de condicionamento físico para bailarino. Sim, senão não precisava de nada dessas aulas. Tá? Então, o aluno ele tem que buscar isso lá fora, trabalhar, como que eles falam, amolar o machado, sabe? Amolar o machado ali, a ferramenta dele de trabalho lá fora. Dentro da sala de aula, ele vai aprender a técnica do balé. Ponto. Sim? Então, é assim que eu dou a minha aula. Na minha aula, eu não fico dando alongamento. Na minha aula, eu cobro o alongamento. Pô, esse espacate fechou, hein? Na minha aula eu cobro o alongamento, porque ele tem que ter feito isso lá fora. Mas eu ensino o meu aluno a fazer lá fora. Você pode dar exercício para ele fazer em casa, enfim, ensinar como fazer, indicar vídeos aqui do canal, enfim. Tem 1000 maneiras de fazer isso, tá? Mas os exercícios ali de alongamento e tal são extras. Então, sobrou tempo. Beleza, às vezes uma turma muito iniciante, você não consegue ensinar várias coisas ao mesmo tempo, porque senão o aluno não capta. Então aí eu consigo entrar com um alongamento, alguma coisa assim, principalmente turmas adultas, né, que adoram e tal. Mas é mais ou menos assim que eu distribuo, tudo bem? Ok. Uma outra coisa. Corta pra mim. Olha só, uma outra coisa que eu acho que é interessante aqui eu colocar pra você. As correções, tá? A gente, como professor, a gente gasta muito tempo com correções. E mesmo assim a gente não faz todas as correções que a gente gostaria de fazer, né? Mas tudo bem. Então, qual é a questão das correções? Deixa eu tentar ver se eu consigo pôr aqui.
qual é a grande questão aqui das correções, né? A gente tem duas maneiras de fazer correções. A primeira maneira são correções individuais. Então, eu posso simplesmente chegar para Maria e falar, então terminou lá o, sei lá, o rondejant, terminou o rondejant, desliguei a música, voltei para Maria, Maria, faz esse rondejant para mim. Isso, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com não sei o que, não sei o que lá. Ô, Joana, olha, cuidado, você está soltando o pé na hora de não sei o que, não sei o que lá. Sim, isso são correções individuais. Isso não é produtivo para uma sala de aula. Não é produtivo nem para você, porque você só consegue dar 2 comandos, ou senão o resto da sala vai ficar assim, ó, encostado na barra, esperando você corrigir todo mundo. E isso perde a dinâmica de aula. Ai, o aluno se desinteressa, entende? E não é legal, vai ter reclamação na secretaria, pergunta como eu sei, tá? Então, não faça isso. Correções individuais só se realmente for um erro muito particular daquela pessoa. Senão, não tem por que as correções serem individuais. Como é que eu faço as correções? Primeiro, individual nunca, jamais, assim, só quando realmente é um erro muito pessoal daquele aluno. Senão, as minhas correções são feitas em grupo. Como é que eu faço isso? Terminou o rondejant, eu vi que a Maria não passou o pé completamente pelo chão, a Joana, o ronde dela tá cortando lá por trás, né? Não vai até lá atrás para finalizar o ronde. A Camila tá virando a perna andedã na hora de fazer o ronde, então eu vou e vejo os erros. Enquanto eu tô passando, eu posso dar comandos. Sim? Estica o pé, Joana. Vai, Maria, ronde até o final, não tá levando até o final. Não. Mas eu não parei a aula para aplicar correções. Uma coisa é eu dar correções pelo comando de voz. Sim, faça isso, faça aquilo, mas o exercício está acontecendo, não tem nada parado na minha aula de balé. Outra coisa é eu começar a dar correções parando a aula, indo lá e pegando na bailarina e explicando isso e aquilo. É lindo, perfeito? Sim, lindo, perfeito. Se você só tiver 1 ou 2. Se você tiver 10 alunas na sala, você vai perder 8 se você fizer isso com 2. Sim? Então, cuidado. E aí, como é que eu faço? Eu faço essas correções em grupo. Então, eu vi, fui, olhei, vi que tá fazendo errado isso, fazendo errado aquilo, dei comando de voz aqui, uma conseguiu aplicar, a outra não, deixa eu seguir. Terminou o ronde, o exercício que elas estavam fazendo, eu falo, gente, ó, peraí. Vamos recapitular o ronde? Porque, ó, eu tô vendo gente que tá fazendo assim, eu tô vendo gente que não tá chegando lá atrás, eu tô vendo gente que tá fazendo não sei o que lá. Quando eu não dou nome aos bois, todos os bois prestam atenção. Sim? Quando eu não falo, Joana, você tá fazendo isso, Sebastiana, você tá fazendo aquilo. A Aninha, que tava lá na barra, fala, cara, será que eu fiz isso? E aí, todo o grupo presta atenção. Sim? Apliquei a correção de um modo geral, falando que todo mundo estava, né, que algumas pessoas estavam fazendo de errado, sem dar nome aos bois. Todo mundo vai repetir o exercício e eu vejo se os bois, né, se as bailarinas que estavam fazendo erro, repetiram o erro. Se repetiram, eu falo, fulana, você está fazendo o pé assim. Ó, o seu andeor não está chegando aqui. Aí eu dou um nome aos bois enquanto o exercício está acontecendo. Então, evite parar a aula para aplicar correções. Você perde o seu tempo, né? Você não consegue otimizar esse tempo e você acaba deixando a aula num ritmo muito menor, fazendo com que os alunos acabem muitas vezes desmotivando, achando que balé é uma coisa muito parada. Sim? Cuidado com isso, tá bom? E aí uma última coisa que eu quero deixar para você. A questão de como mostrar o exercício, que é uma outra maneira de você conseguir ganhar tempo. Então, ó, isso aqui eu ganho tempo, sim, para otimizar o meu tempo aqui na distribuição do meu conteúdo. Ensinar um passo na barra e um no centro é uma maneira de ganhar tempo também, ao invés de ficar parando
2 passos na barra, ou 2 no centro, ou 4 passos na aula toda. E aí uma terceira maneira da gente ganhar tempo é a maneira como eu mostro o exercício, tá? Então, vou colocar aqui como demonstrar. Demonstrar. Difícil escrever de ponta cabeça. Como é que eu demonstro o exercício? Então, como é que eu explico o exercício? Então, eu vou passar lá, olha, então a gente vai fazer nesse exercício aqui uma sequência de tandis, né? Então, vamos supor que eu tô no tandi. Vamos lá. Ah, uma coisa interessante antes. Repare que aqui, ó, eu não comecei com um aquecimento. Sim, tem um leve aquecimento para os pés antes, né? O que eu faço? Normalmente, quando a aula é de 1 hora, eu associo o aquecimento dos pés com o tandi. Então, eu posso fazer frente barra, um aquecimento, flex, bolinha, enfim, faço lá os pezinhos lá. E aí, viro lateral e já começo a minha sequência de tandi na mesma música. Sim? Então, eu acabo associando isso aqui, tá? Por isso que eu não coloquei ali, quando a aula é de 1 hora. Quando a aula é de 1h30, aí eu gosto de dar um exercício isolado, só para aquecimento, só para buscar a pessoa ali de volta para o momento que ela está. Mas vamos lá, como é que eu demonstro então o exercício? Vamos supor que eu vou dar o aquecimento e vou dar o tandi junto. E aí eu vou falar, vamos lá gente, vamos lá para nossa aula, então vamos lá, começando. Liguei meu cronômetro ali. Primeiro, né? Se o professor anterior, ele já terminou a aula com 5 minutos de atraso, para mim, sinto muito, mas eu tenho meus 5 minutos de direito. Tá? Então, eu vou acabar terminando com 5 minutos de atraso também, tá? E aí, eu vou conversar com a direção da escola, do tipo, olha, tá começando um pouquinho atrasada, então eu vou ter que terminar um pouquinho atrasada. Mas eu não abro mão da minha 1 hora de aula. Se o aluno demora para entrar na sala, isso é ótimo, né? Aqueles alunos que ficam conversando no vestiário, não sei o quê. Eu deixo. Fica lá. Na hora que entra, eu falo... Minha aula começa a contabilizar a partir da hora que o último entrar. Aí eu começo a contar 1 hora. Cara, você vê neguinho saindo da sala correndo para chamar todo mundo para vir para a sala. Sim? E eu não me estresso. Né? Então, faça essas pequenas mudancinhas na sua maneira de lidar com esses probleminhas que acabam atrasando a aula, que você vai ver que o negócio flui, tá? Vamos lá. Voltando aqui, demonstração. Fiz lá o meu exercício, então vamos lá, gente, vamos começar o nosso tandi. Hoje a gente vai fazer, então, de aquecimento. 4 circular, né, com o tornozelo ali, com o pezinho para fora. 4 para dentro, fechou tandi, plié, relevé, desceu. Aí eu vou fazer tandi ao lado, virandedã, virandeor, fecha plié, sobe e desce. Tandi atrás, 4 bolinha, fechou plié, desceu. Sim, eu estou mostrando o exercício, né? Existe essa maneira da gente fazer, da gente mostrar o exercício e aí falar, agora ó, vou colocar na música, vou lá, dou play na música e 1, 2, 3, 4, é um aquecimento, é lento, sim? Para dentro, 5, 6, 7, 8, tandi, 1, plié, 2, sobe, 3, 4, fica 5, 6, 7, 8, desce ao lado, tandi 1, flex 2, estica 3, fechou 4, sobe 5. Olha o tempo que eu tô comendo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu só tenho 1 hora de aula. Se eu for mostrar sem música, mostrar na música cada um dos exercícios, eu vou dar o quê? 4 exercícios na barra. E olhe lá. Mostrando tudo isso, sim? Então, não. O que eu faço, tá? Como é que eu demonstro o exercício? Eu já demonstro na música. Então, ó, aqui é bem assim, hein? O que eu tô te falando aqui é bem o que eu faço que funciona, como é que eu consigo dar uma aula de 1 hora de aula. Sim, e dar passos, e dar exercício, e cobrar correções, e ter resultado dos alunos. Então, primeira coisa que eu faço... Eu jamais vou mostrar sem música, mostrar com música, jamais. Primeiro que, nossa, nos últimos tempos eu já nem mostro mais, né? Porque eu já não pego mais turmas tão iniciantes. Então a minha aula é muito mais verbal. Mas, na época que eu pegava, o que eu fazia?
Primeira coisa, eu já ia direto na música. Então, gente, vamos lá, nosso Tandi preparou 7, coloquei a música 8 e vou fazer e 1, 2, se quiser, você pode mostrar o exercício inteiro na música, você que sabe, tá? Normalmente quando repetia eu falava, e vai repetir a mesma coisa, frente, lado, trás e ao lado de novo, depois terminou, subiu e acabou o exercício. Eu mostrei a primeira frase, porque as outras eram iguais, sim, e não mostra a música inteira, mas se você quiser, você pode mostrar a música inteira. Terminou, o aluno vai estar assim, ó, nossa, peraí, será que eu decorei, não sei o quê? Ele vai pedir, repete. Quando o aluno fala, repete, aí você fala, vamos lá, repete pra mim. E você manda a bola de volta pro aluno. O que o aluno vai fazer? O aluno, não, é que eu não entendi. Não, vamos lá de novo. Não, é que eu não entendi, o aluno vai fazer. Então, vamos lá, vamos comigo, faz pra mim. Tandi à frente 1, e circular pra fora, isso, desses são 4. Circular pra dentro, desses são 4. O que eu tô fazendo aqui? Tá todo mundo prestando atenção. Sim, existiu um momento tensão, todo mundo está prestando atenção e todo mundo está fazendo resumo mentalmente junto comigo e com ele, junto com o aluno que perguntou. Então, vai lá, Tandi, isso, à frente, isso. Agora você vai fazer 4 circular para fora, aí 4 circular para dentro, eu não preciso nem esperar ele fazer, dependendo do nível de experiência do aluno. 4 para dentro. Fechei plié, subi, relevê. Vou ficar 4 tempos, 6 tempos e vou descer. Vou repetir ao lado a mesma coisa, atrás a mesma coisa. Depois ao lado eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Sim, deu, gente. Aí eu tiro a pressão dele, do deu. Deu. E ele fala... Não, ele já foi pressionado. Sim. E aí eu tiro, deu, gente. Aí todo mundo, deu. Ele vai falar, deu. E aí ele vai copiar do da frente na hora que ele tiver dúvida. Mas eu mostrei na música, eu fiz um resumo. Eu faço muito isso, tá? Eu fiz um resumo do exercício. Isso, o resumo ajuda os bailarinos a decorar a sequência, ok? Eu uso a questão dos espelhos, que eu já expliquei em dicas anteriores aqui para vocês, ou foi numa live sobre posicionamento. Vou deixar a live aqui, ó, para você que eu fiz, que é uma live que eu falo sobre a questão de espelhos. Eu uso isso, então isso me ajuda muito a acelerar meu tempo de aula. E além disso, né, de toda essa priorização aqui, de fazer o resumo, eu acabo fazendo o aluno pensar. Porque se na hora que o aluno vira para mim e fala assim, eu passei na música, ele não está sendo obrigado a pensar aqui. Ele está contemplando, tentando decorar se ele for um bom aluno, assim, esforçado, sabe? Aquela bailarina esforçada que tenta decorar, e tem aquela uma que nem se mexe, que sabe que vai copiar de todo mundo, beleza? A gente tem vários perfis. Então, na música, o trabalho do aluno ali é mínimo. Na hora que eu faço o resumo, o trabalho dele aumenta. Por quê? Primeiro que não sou eu quem faço, ele vai demonstrando para eu falar, né? Então eu falo, então vamos lá, gente, todo mundo entendeu? Vai lá, marquem para mim. Se ninguém perguntar nada, eu falo, marquem para mim. E aí todo mundo, vamos lá, todo mundo marcando. Tandi à frente, 4 bolinhas para fora, depois 4 bolinhas para dentro, fechou no plié, relevé, fica 6 tempos, desce 7, 8. Ao lado a gente vai fazer flex, ao invés de fazer bolinha, subiu, fica 4 tempos e desce. O que ela tá falando? Tô ligado. Sim, aí eu começo a prestar atenção, aí eu começo a me obrigar a decorar a sequência. E aí a sua aula começa a realmente funcionar. Sim? Então, é mais ou menos assim que eu faço para distribuir o meu conteúdo em uma hora de aula. Resumidamente, primeiro, tem o seu cronograma ali, né, o seu conteúdo que você vai dar em 1 ano para aquela turma, num papel. Depois, divida isso mensalmente, conforme eu já ensinei em dicas anteriores que eu deixei aqui.
Depois, divida isso diariamente, né, considerando ali que cada turma, né, uma turma que faça aula 2 vezes por mês, você vai ter aqui no total aproximadamente de 8 aulas. Então, você vai ter que dividir esse mensal por 8 aulas, ok? E aí você vai saber que na aula 1 você vai trabalhar no tandi, sei lá, o tandi eu vou associar com chassé, tá? Que é um dos passos que eu preciso ensinar no meu cronograma. E aí você vai trabalhar as associações. E aí você vai dividir, normalmente 50% para barra, 50% para o centro. Tudo que é extra, tente enfiar no centro, inclusive reverência, exercício de alongamento, dinâmicas de expressão no final da aula, dinâmicas de improvisação, tudo isso vai entrar nesse outro 50% aqui. Porque esse 50% inicial, o meu aluno deve estar num processo de aprendizagem e num processo de trabalhar o próprio corpo. Então, eu não posso cortar esse tempo, tá? Não faça isso aqui. Jamais faça isso. E aí, como é que eu consigo conduzir tudo isso? Primeiro, eu nunca faço correções individuais, raramente, só quando realmente é uma correção ali muito direcionada. Eu busco as correções em grupo e toda vez que eu vou demonstrar ali o passo, eu nunca fico perdendo tempo na demonstração, tá? Para mim é perder tempo. Para mim, o que funciona bem com as minhas turmas é eu mostrar na música e depois já entra um resumo. Show? Quanto mais avançada a turma for, menos eu preciso mostrar na música, tá? Porque eles já têm a musicalidade desenvolvida, é da play e eles se viram, sim? Mas isso já é para turmas mais avançadas.